Você Melhor está no ar. E a mensagem de hoje do programa Você Melhor é a borboleta e a chama. Uma borboleta multicor estava voando na escuridão da noite quando viu ao longe uma luz. Imediatamente voou naquela direção e, ao se aproximar da chama, pôs então a rodeá-la, olhando maravilhada para aquela chama. Como era bonita! Não satisfeita em admirá-la, a borboleta resolveu fazer o mesmo que fazia com as flores perfumadas. Afastou-se e em seguida voou em direção à chama e passou rente a ela. Viu-se subitamente caída, estonteada pela luz, e muito surpresa por verificar as pontas de suas asas que estavam chamuscadas pela chama. A borboleta pergunta: "O que aconteceu comigo?" Mas não conseguiu entender. Era impossível crer que uma coisa tão bonita quanto a chama pudesse lhe causar mal. E assim, depois de juntar um pouco de força, sacudiu as suas asas e levantou o voo novamente. Rodou em círculos e mais uma vez dirigiu-se para a chama, pretendendo pousar sobre ela. E imediatamente caiu, queimada no óleo que alimentava a brilhante e pequenina chama. A borboleta então se revolta. Maldita luz! Pensei que ia encontrar em você a felicidade, em vez disso encontrei a morte. Arrependo-me desse tolo desejo, pois compreendi tarde demais para a minha infelicidade o quanto você é perigosa. A chama responde: pobre borboleta, eu não sou o sol como você totalmente pensou. Sou apenas uma luz. E aqueles que não conseguem aproximar-se de mim com cautela são queimados. Essa historinha, essa fábula, representa a atração por aqueles prazeres que nos levam para o mau caminho, ignorando a nossa própria verdade. Então, quando percebem, o que perderam já é tarde demais. Cumprimentando a todos que acompanham o programa Você Melhor de hoje, através do 730 AM, também através das redes sociais, nos assistindo, Facebook, YouTube, Rádio Cidade Jundiaí, que você assiste, compartilha, manda sua mensagem através das redes sociais e também aqueles que estão através do portal de notícias www.radiocidadejundiaí.com.br. O tema do programa Você Melhor de hoje é um tema muito importante, muito interessante para que você conheça mais e possa, inclusive, observar as pessoas ao seu redor, que é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Fica com o programa de hoje acompanhando, que você vai saber mais sobre o transtorno obsessivo compulsivo ou simplesmente TOC. Se você conhece alguém que pode ter esse transtorno, compartilhe essa live com essa pessoa, compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. E se você estiver acompanhando com rádio, manda uma mensagem no WhatsApp das pessoas que você quer que elas escutem o programa e aí elas entram através do site ou mesmo através do rádio para entrar em contato aqui com esse tema que é o TOC. Você também pode mandar a sua pergunta e deixar o seu comentário através do WhatsApp 011 99891 9891, 011 99891 9891. E também você pode deixar o seu comentário nas redes sociais com a sua pergunta, com a sua observação sobre esse tema, enfim, deixe aí a sua interação, que é muito importante, é muito gostoso ter as suas mensagens aqui para nós compartilharmos também ao vivo
as suas mensagens, a sua pergunta, as suas observações. Antes de entrar no tema de hoje, falar sobre o toque, que é um tema importantíssimo, vamos para as nossas notícias agradáveis, aquelas notícias que nos deixam mais animados, nos traz inspiração, faz com que o nosso dia fique muito mais leve, fique melhor, fique com inspiração para seguir mais uma vez com alegria e vendo tudo o que há de bom que acontece aí pelo Brasil e pelo mundo. A primeira notícia agradável de hoje é sobre um brasileiro de 18 anos que conseguiu uma bolsa integral para estudar na faculdade de Harvard. É isso mesmo, um estudante de Brasília com apenas 18 anos de idade conseguiu uma bolsa integral para estudar em Harvard, que é uma das universidades mais renomadas de todo o mundo. O estudante Eduardo foi um dos 3 brasileiros contemplados. Junto com ele, tem outros 2 brasileiros, um de Pernambuco e outro aqui de São Paulo. O brasiliense recebeu a notícia boa no final do ano e as aulas devem começar em agosto, se tudo correr bem. Segundo o jovem aqui de 18 anos, quando ele recebeu ali a notícia, mesmo ainda sem saber se tinha passado ou não, ele já chorou de muita alegria, porque é um sonho que, segundo ele, demandou muita energia, demandou ali muita dedicação, e chegar até aquela fase importante já era uma realização desse sonho, e ainda que bom que ele passou, né? Então, parabéns aqui para esse jovem que se empenhou, se dedicou e conseguiu realizar o seu sonho, e tomara que realmente as aulas possam começar o mais breve possível. Consequentemente, também esperamos que a pandemia possa logo terminar o mais breve possível, com todas as medidas aí que estão sendo tomadas ao redor do mundo. Então, parabéns aqui para esses estudantes, né, do Brasil, em especial esse de Brasília. A segunda notícia agradável de hoje é uma notícia bem interessante, bem legal, principalmente para os amantes de pedras, de cristais, para aquelas pessoas que gostam desse universo das energias das pedras ou simplesmente utilizam-se das pedras como um elemento decorativo. O Brasil é uma grande mina, né? O Brasil como um todo, em todas as regiões, é uma grande mina de várias dessas pedras, principalmente a ametista, que é o caso aqui que esses mineradores encontraram. Esse caso aqui, eles encontraram uma ametista, que quando eles abriram a rocha, né, a ametista, ela está dentro da formação rochosa, e aí eles acabaram encontrando ali na divisa, né, porque no sul, na região do sul, tem muita ametista, inclusive tem uma cidade que chama Ametista do Sul. Essa, especificamente, que eles encontraram, fica na divisa entre o Brasil e o Uruguai, né, a mina já fica um pouquinho para o lado do Uruguai, mas ali em divisa com o Brasil. E aí, quando eles abriram essa rocha, identificaram a formação da ametista, ela forma perfeitamente o desenho, né, do coração. Aquele desenho do coração que nós temos na nossa mente, desenhávamos e ainda desenhamos quando precisamos representar um coração. Exatamente a formação da natureza, né? Ali não foi o homem que fez isso, ele simplesmente encontrou, e nessa formação da rocha, que geralmente ela é uma rocha fechada e oca dentro, onde sai a terminação das pontas da ametista, e quando eles abrem no meio, né, ficando metade para cada lado ali, então abriu exatamente na formação desse coração. Isso é muito bacana, né? Para quem já gosta de pedra maravilhosa, ainda encontrar uma formação dessa acaba se encantando muito mais, como eu me encantei aqui. Então, que bacana essa imagem aqui dessa ametista em forma de coração. Muito bacana mesmo. E a terceira notícia agradável de hoje é sobre um gato super-herói. Isso mesmo, um gatinho super-herói, né? Muitas vezes aqui tem as notícias relacionadas aos bichinhos e, mais uma vez, um gatinho salvando uma criança, né? Esse vídeo tem nas redes sociais, se você colocar o gato salvando a criança de subir na janela, provavelmente vai aparecer. E esse gatinho é assim, para quem não viu o vídeo ou as imagens que circularam nas redes sociais, tem uma criancinha pequena, né, uma criança aí de uns 3, 4 aninhos, pequena, e essa criança, ela vai tentando subir na janela, ela vai tentando colocar a mão na janela para ficar pendurado, para subir, para tentar ver o que está lá, isso dentro de um apartamento de muitos andares, né? Estava bem lá em cima, pela imagem aqui dá para ver que é um prédio um tanto quanto alto, né?
Cada vez que essa criança erguia sua mãozinha e colocava na janela, o gato que estava em cima de um outro móvel do lado dessa criança, ele ia com a sua patinha e dava como se fosse ali um tapa na mão da criança, para a criança tirar a mão da janela. Isso foi uma, foi duas, cada vez que a criança repetia esse movimento, o gato ia lá, como que advertindo essa criança, dava um toquinho na mão dela e a criança baixava a sua mão. Então olha que legal, né, o gatinho fazendo às vezes do cuidador dessa criança. Claro que haviam ali pessoas perto, porque o vídeo foi feito de uma maneira muito próxima, né? Enfim, mas o fato curioso é que esse gatinho tem o seu senso de proteção, entrou ali como se fosse o paizão dessa criança. Muito bacana essa notícia aqui também para deixar o nosso dia mais feliz. Lembrando que o tema do programa de hoje é transtorno obsessivo compulsivo, ou o TOC, né? Lembra que o TOC é uma palavrinha bem conhecida hoje em dia, né? Que bom, né, que o TOC ele é bem falado, mas também às vezes que ruim, porque ele é um pouco deturpado, né, e minimizado. Então, quando a gente fala de TOC no dia a dia, a gente acaba atribuindo o TOC a algumas pequenas manias, né? A gente fala, nossa, essa pessoa tem TOC, e às vezes ela não tem TOC, ela é só uma pessoa com determinado comportamento que não te agrada muito, ou ela tem determinada mania, determinado costume, e aquilo acaba sendo identificado ou rotulado como TOC, sendo que muitas vezes não é. O lado bom disso ser mais difundido é porque tem mais pessoas falando sobre esse assunto, falando sobre esse nome, gerando mais debate, né? O lado ruim seria quando a gente menospreza essa doença, esse transtorno que acomete muitas pessoas no Brasil e no mundo. Só para a gente ter uma ideia, né, para você que está acompanhando o programa de hoje, aqui no Brasil, né, isso falando agora só do Brasil, cerca de 4 milhões de pessoas sofrem com transtorno obsessivo compulsivo, sofrem com essa doença. 4 milhões de pessoas. Dessas 4 milhões de pessoas aí que estão na estatística, cerca de 30% dessas 4 milhões de pessoas não buscam auxílio, não buscam ajuda, tanto médica quanto terapêutica. E aí eu vou falar a importância da parte médica, da psiquiatria e também da parte terapêutica no decorrer aqui do nosso assunto. Então, muitas pessoas acabam sofrendo em silêncio, seja por não saber que tem esse transtorno obsessivo compulsivo, ou por vergonha, ou por medo do que os outros vão pensar, ou por algum outro motivo que acaba entendendo que, poxa, se eu for fazer esse tratamento, vão me ridicularizar ou algo do tipo, até porque tem a questão das brincadeirinhas, do toque e outras coisas mais, então muitas pessoas acabam não procurando ajuda. E isso gera ainda mais sofrimento. Só quem já passou ou ainda passa pelo TOC, pelo transtorno obsessivo compulsivo, sabe o quão ruim é estar com essa doença, estar com esse transtorno. Hoje já tem muito mais estudos que auxiliam na identificação do transtorno obsessivo compulsivo, que nem sempre ele é fácil de chegar num diagnóstico fechado, né? Porque tem várias situações, tem muitas variáveis para que se encontre ali, então, que a pessoa tem o TOC, né? Não é simplesmente algumas manias, tá? A mania, ela é algo mais leve, mais superficial, ela acontece num momento, não acontece em outro, né? O TOC já é um pouquinho mais sério. O TOC ele já vai prejudicar a vida da pessoa, vai impedir que ela faça algum tipo de tarefa. Ainda assim, vamos pegar só no contexto Brasil, 4 milhões ali de brasileiros, 30% desses 4 milhões não buscam ajuda, e tem um dado, né, que isso é uma média também feita através de estudos, varia um pouco conforme a pesquisa feita, que a pessoa, para identificar esse diagnóstico, ela demora cerca de 10, 15 anos. Tem estudos de algumas localidades, de alguns países, que demora quase 30 anos para chegar no diagnóstico. O que seria esse chegar no diagnóstico, né? Não quer dizer que o profissional, psiquiatra, demora esse tempo para chegar no diagnóstico. Não. É o tempo que a pessoa demora para buscar ajuda para que tenha-se um diagnóstico. Então é uma doença, até falada muitas vezes, a doença
onde as pessoas sofrem em silêncio, né? A doença do silêncio, porque não se sabe que tem, mas está ali dentro incomodando, está ali dentro prejudicando, está ali dentro limitando a vida da pessoa, onde ela não consegue fazer as atividades dela ou faz de uma forma muito dificultuosa, com um peso muito grande, com um medo muito grande, com um nível de estresse muito grande. Então, isso acaba, essa postergação, né, acaba prejudicando o tratamento e, consequentemente, prejudicando a vida da pessoa. Por isso até que os dados, né, que mostram o toque é muito mais em adultos do que em crianças e jovens. Mas é possível que aconteça em adultos e crianças. Mas por que os dados aparecem em uma porcentagem muito maior em adultos, em quase a sua totalidade? Justamente por essa demora na procura. Então a criança, o jovem ainda está ali na formação, a família também não entende muito bem, tem algumas coisinhas que acabam sendo levadas como normal, enfim, e aí quando o adulto cresce ele vê que aquilo lá é um probleminha, e aí ele vai buscar ajuda. Então por isso que os dados que são colocados nessa fase aí adulto, né, a partir dos 24, 25, 30 anos de idade, mas não quer dizer que já não havia começado antes, num período anterior, ou que crianças e adolescentes não sofram com transtorno obsessivo compulsivo. Pegando o gancho do Janeiro Branco, né, que é o mês de prevenção às questões de transtornos mentais, né, o toque ele entra aqui em um deles, né, então falar sobre esse assunto também, nós estamos aqui levantando novamente a bandeira do Janeiro Branco para falar realmente, desmistificar tudo isso, né, tirar o peso que se tem das doenças mentais, dos transtornos, como, por exemplo, a própria ansiedade, que nós falamos em muitas vezes aqui no programa, e no próprio dia a dia já é muito mais comum falar de ansiedade, né? O toque, ele pode, por exemplo, incapacitar a pessoa, chega um ponto que ela não consegue viver, não consegue mais interagir, ela vai desenvolvendo outras situações que impedem ela de vivenciar. O transtorno obsessivo compulsivo nem sempre foi um transtorno obsessivo compulsivo neste nome. Há muito tempo atrás, ou alguns anos atrás, né, ele era identificado dentro de outras doenças mentais. Depois isso foi se subdividindo, foi, poxa, não, isso aqui tem uma outra característica particular. Os indivíduos que sofrem com esses sintomas particulares é um outro grupo, né, que para não confundir com outras doenças mentais. Assim como nós já fizemos aqui o programa sobre o transtorno de acumulação ou os acumuladores compulsivos, você pode encontrar no Facebook, no YouTube da Rádio Cidade Jundiaí, ou também você pode encontrar gravado lá no YouTube da TV Inspirar, você encontra lá esse programa que nós fizemos, assim como o toque, ele engloba alguns outros transtornos. E o transtorno de acumulação era um deles. Aí começaram a ver também que tinha uma vida própria, o transtorno de acumulação, tinha características próprias. Então ele foi desmembrado, ele é olhado hoje em separado. Mas por muito tempo o transtorno de acumulação foi identificado como o toque. E o toque, por si só, ele está debaixo do guarda-chuva do transtorno de ansiedade. Isso de modo bem básico, bem genérico, né? Deixando bem claro e colocando essa ressalva importante aqui, né? Eu vou falar sobre algumas características, sobre alguns possíveis sintomas e como que a doença e o transtorno pode se manifestar na sua vida ou na vida das pessoas ao seu redor, mas lembrar que é importantíssimo para se ter um diagnóstico buscar um profissional adequado. Neste caso, o psiquiatra é que vai dar ali o diagnóstico, caso for realmente o toque ou caso seja alguma outra questão, enfim, né? Depois entra os outros profissionais que fazem a tratativa junto com o psiquiatra, como um psicólogo, como um terapeuta, enfim, como outras áreas terapêuticas que vão incluir ferramentas e possibilidades para cuidar da pessoa que sofre com o transtorno obsessivo compulsivo. Então, agora vou falar um pouco aqui para que você vá identificando e possa entender melhor como que isso se manifesta, né? O toque, né, que é mais comum as pessoas falarem, é o tal da mania de organização e limpeza, né? Aquela pessoa fala, puxa, olha, essa aqui tem toque, ela gosta de todas as coisas organizadinhas. Nossa, essa tem toque de limpeza, né? Toda hora tá limpando isso, aquilo, outro. O toque, como eu disse, ele vai ser um nível mais extremo e ele pode se dar em outras áreas da vida também, que não tem uma associação direta. Então, a gente vai falar sobre isso. O transtorno obsessivo compulsivo são duas questões dentro de uma. Uma delas, e a primeira, são as obsessões. E aí eu vou falar sobre o que são essas obsessões. E depois as
compulsões. Uma pode se manifestar primeiro, a outra, mas geralmente elas andam de mãos dadas, né? Elas andam juntas ali na vida do indivíduo, né? Que são a obsessão e a compulsão. E isso vai interferir na vida da pessoa. As obsessões, né? Elas são preocupações excessivas, e aí vamos levar para os extremos, né? Não é qualquer preocupação do seu dia que você já vai ser diagnosticado com TOC. Não. São preocupações excessivas, dúvidas recorrentes, pensamentos de conteúdo impróprio ou ruim, medo em excesso, desconforto, aflição, culpa e até em alguns casos a depressão. Todo mundo tem, em algum momento da vida, essas palavrinhas que eu coloquei aqui: preocupação, dúvida, pensamentos impróprios, ou aqueles pensamentos que vai acontecer alguma coisa ruim com você. Todo mundo tem desconforto, aflição, medo, culpa, depressão em algum ponto da vida, ok. O que diferencia a obsessão, aqui no caso do TOC, é a recorrência, o quanto isso é recorrente na sua vida, na sua mente, nas suas emoções. Às vezes, durante o dia, os pensamentos eles entram na sua cabeça. As pessoas falam assim: eles entram na minha cabeça, eu não consigo controlar, não consigo desviar o foco. Quando eu vi, eu já estou pego por esse pensamento. E essa recorrência ela é constante. Tem alguns lugares que consideram, na somatória de todo dia, cerca de 1 hora do dia que isso fica totalmente impregnado no seu pensamento. De 1 hora a mais, né? Claro, tem gente que sofre do TOC e fica 24 horas, tirando o período de sono, quando tem um sono tranquilo, com um determinado pensamento na mente ou determinada emoção. Então a obsessão, imagina que é esse nível de pensamento, esse nível de emoção que a pessoa não controla, que se repete muitas vezes no próprio dia e por vários dias. Então isso é a obsessão. E pode ser por diversos motivos, algumas dessas palavras eu já coloquei aqui. Um dos exemplos, né, vamos pegar aqui o medo, uma dessas palavrinhas que eu disse, né? A pessoa tem medo de contrair uma doença, de cometer alguma falha, ela tem medo de que tudo vai dar errado na vida dela, e esse medo ele fica recorrente. Todo mundo vai ter esse medo em algum momento da vida, faz parte, todo mundo tem medo. Mas a recorrência desse medo vai impedir que essa pessoa não tente, por exemplo, dar certo. Então ela não vai conseguir se candidatar com uma vaga de emprego, porque esse medo é tão constante, esse pensamento que ela vai falhar é tão recorrente, é tão forte, que toma conta dela, ela não tem força para superar aquilo, para mudar o foco, e aí ela nem faz a avaliação de emprego por conta disso. Essa pessoa ela tem medo, por exemplo, na questão de ter uma doença. Então essa pessoa ela chega num nível tão grande que ela começa a se fechar tanto com atitudes muito extremas e ela acaba prejudicando outras áreas da vida dela. Então isso gera um desconforto muito e muito, muito, muito grande mesmo na vida dessa pessoa. Então esses medos, né, eles vão gerar as chamadas evitações. Não são situações tão específicas do TOC, mas eles podem acontecer. Então ele gera essa evitação de tudo aquilo que pode ser um possível risco. E nós sabemos também que a vida, em algum momento, ela vai ter risco. Viver é um risco. Mas quando se está com o TOC, tudo isso fica maior. Maior, maior e maior. Não só o medo, mas é um dos exemplos, o medo, né? Então, vou dar outros exemplos aqui sobre essas obsessões, né? Então, esses pensamentos repetidos, que pode ser através de alguns impulsos que a pessoa tem e aquele pensamento vem, imagens mentais, imagens que levam para determinado trauma na vida da pessoa que ela não controla. Então sempre volta para uma imagem de um trauma, sempre volta para a imagem de um trauma, para o mesmo lugar, a mesma cena, o mesmo acontecimento. Então isso é comum, essa repetição também que vem essas imagens, né? Ou as emoções mesmo, de toda forma. E isso gera ainda mais ansiedade no indivíduo, né? Então o indivíduo, muitas vezes ele já tem ansiedade e esses pensamentos e essas imagens mentais e emocionais acabam gerando ainda mais ansiedade. Então vamos lá, alguns exemplos que podem ser.
tá? Lembrando de novo que para chegar no diagnóstico é preciso que um profissional adequado, no caso um psiquiatra, faça essa avaliação e depois as medidas terapêuticas para integrar o tratamento do toque. Medo de germes ou contaminação. Aquela pessoa que lava as mãos, toma banho de forma excessiva. E quando aqui a gente usa a palavra excessiva, né? É excessivo mesmo. Então é aquela pessoa que ela vai ficar o dia inteiro lavando as mãos. Isso até, de certa forma, na pandemia é algo bacana, precisa, mas quando há o excesso, quando não tem um motivo de e a pessoa ainda assim continua, quando isso prejudica outras áreas da vida dela, senão ela não consegue fazer alguma coisa, isso entra como um problema, né? Então a pessoa tem que lavar a mão o dia todo, tem que tomar banho o dia inteiro, mesmo que não haja um motivo plausível para aquilo, mas dentro dela pode ser algum risco, então ela precisa ter esse rito, esse ritual. Então ela tem esse medo de germes, medo de contaminação, enfim. Preocupar-se excessivamente com limpeza é um dos mais clássicos aí, digamos, sintomas, né, obsessões do toque. Tanto que é aquela brincadeira, né, que no dia a dia as pessoas acabam falando, esse tem toque de limpeza, né, tá toda hora limpando tal coisa, né? Então lembra que o toque ele vai para uma medida extrema. Revisar diversas vezes portas, janelas, gás, ferro de passar roupa antes de sair de casa ou dormir, ou às vezes até a porta do carro, né? Vamos lá. Todo mundo em algum momento vai fazer isso na vida também. Se você já fez, calma, não quer dizer que você esteja com toque. Vamos olhar recorrência, vamos olhar o extremo que isso está te levando e vamos olhar o quanto isso está te impedindo de fazer alguma coisa ou está prejudicando a sua vida. Porque é natural, às vezes, você esquecer. Puxa, eu acho que eu esqueci a porta aberta, esqueci a janela aberta. Nossa, deixa eu olhar se realmente eu desliguei o gás do meu fogão, se eu tirei alguma coisa da tomada. Então isso é comum, porque até pela vida normal, nem sempre nós estamos prestando muito atenção no que nós estamos fazendo, né? Às vezes a gente está pensando em outra coisa, está falando no celular, algo nos distrai, então a gente não fica presente ali no momento, e é comum ter essas dúvidas, né? O excesso disso é que vai ser o toque, então é algo repetitivo, por várias vezes, muito tempo, e tem um prejuízo. Então a pessoa, isso são exemplos reais, tem uma pessoa que ela dá esse depoimento num documentário. Ela, com seu carro, andando em São Paulo, na rotatória, e ela passava ali por aquela rotatória ou outros lugares, sempre ficava preocupada que tinha machucado alguém, atropelado alguém, mesmo que isso não tenha acontecido. Mas era a obsessão aqui do toque no caso dela, né? Que aí vai gerar depois uma compulsão, que são os mecanismos que a pessoa encontra de lidar com aquilo, mas esse caso foi extremo. Então ele vai contando que ele passa nessa rotatória e ele fica com essa obsessão. Nossa, eu acho que eu machuquei alguém, acho que eu atropelei alguém. E aí ele passa de novo na rotatória. Viu que não aconteceu nada. Mas ainda o pensamento fica. Ele passa de novo. E ele entrou num looping, não saía mais dessa rotatória. Isso foi um caso verídico que a pessoa conta. A gente pode até em algum ponto falar, nossa, né, não tem sentido. Mas quem está vivenciando aquilo mentalmente é real. Ela tem aquela preocupação de que ela machucou alguém, só que ela precisa validar que ela não machucou, só que daqui a pouco ela já pensa de novo. E esse looping da rotatória que aconteceu realmente com essa pessoa que dá o seu depoimento no documentário é o looping que a pessoa entra no toque na vida real. Então o pensamento vai, tem a validação, mas daqui a pouco parece que não houve a validação, ele precisa validar de novo, depois de novo, e a pessoa roda e não sai do lugar. Isso vai gerando malefício, vai gerando estresse, vai gerando um problemaço na vida da pessoa em todas as áreas da vida dela. Tá? Então, é só para conceituar aqui que, puxa, né? Nossa, hoje de manhã esqueci a chave. Tá, mas foi só hoje, tá tudo certo, calma, né? Respira. Agora, isso está acontecendo sempre, todo dia, várias vezes ao dia, está te impedindo de fazer outras atividades, está tendo um peso, e aí, então, é um sinal, tá? Pensamentos proibidos ou indesejados relacionados à parte de sexo, sexualidade, religião, danos físicos, danos morais,
São pensamentos que não deveriam acontecer em determinados momentos e eles aparecem, né? Então, a pessoa ela tem determinados pensamentos ligados a sexo, sexualidade, medos, a doenças sexuais, a questões de dogmas religiosos, que aquilo fica o dia todo processando na mente dela. Ela tem esse pensamento que ela vai sair na rua, alguma coisa vai acontecer com ela, que vai isso, aquilo, outro. Então isso também é um pensamento que entra de uma forma indesejada e a pessoa não consegue controlar e às vezes sem motivo nenhum. A vida dela até então, né, estava tudo bem, de repente aquilo vem sem motivo nenhum e ela entra nesse looping que não consegue sair mais. E aí depois se repete de novo. Pensamentos agressivos em relação aos outros ou a si próprio, também, forma recorrente, forma repetitiva e de um lado extremo, né? Porque também muitas pessoas às vezes têm pensamentos agressivos com relação a elas próprias e aos outros. Então sempre levar para esse extremo, repetição, se é constante para fazer essa avaliação. Esse outro aqui também é um clássico, né, que fica associado ao toque, que é aquela pessoa que gosta de tudo simétrico, numa ordem perfeita. Claro que essas manifestações do toque pode ser uma delas ou todas, tá? Essa questão da simetria também pode parecer uma coisa boba, mas ela desgasta muito a pessoa, porque ela sofre. Ainda quando ela está no ambiente dela, que ela vai conseguir deixar do jeitinho que ela precisa as coisas, e quando ela está num ambiente que não é dela? Ela entra num restaurante, a cadeira não está numa posição simétrica com a mesa, que não está numa posição simétrica com os temperos, com o papel, com o prato, com os talheres, as pessoas não estão respeitando essa simetria toda. Você pode falar, isso é frescura, tá? Muitas pessoas falam isso, infelizmente, mas para quem está vivendo aquilo, é uma tortura imensa. Uma tortura imensa. Porque ela começa a olhar para aquele ambiente e aquilo traz um malefício muito grande para ela. Então, esse também é uma possível forma do toque se manifestar na vida dessa pessoa. Então veja como é sério esse transtorno, como é sério essa doença, o transtorno obsessivo compulsivo. Aí entra as compulsões, né? Relacionadas diretamente ali às obsessões. Então as compulsões é o que vai dar a tratativa para aquelas obsessões. Então são as ações que surgem de forma repetitiva mediante ao medo ou mediante aqueles pensamentos que entram de forma obsessiva na cabecinha do indivíduo. Então a compulsão é o que faz o indivíduo ter aquele desejo de fazer algo em resposta ao pensamento obsessivo. Algumas dessas compulsões podem incluir limpeza excessiva. Então, lá no caso da pessoa que tem o toque de limpeza ou aquele toque de contaminação, qual seria a compulsão disso? Qual seria a consequência desse ato para que ela tente se prevenir? A limpeza excessiva, a lavagem das mãos excessiva, enfim, tudo excessivo. Quando ela faz essa compulsão ou esse ritual posterior à obsessão do pensamento, da emoção, ela se sente mais tranquila. Porém, não resolve, porque daqui a pouco isso volta de novo. E aí pode entrar no exemplo daquela pessoa que eu disse da rotatória. Então ela fez o ato, ela fez a ação de voltar ali para ver se tinha acontecido algo, ou seja, isso foi a compulsão. Foi a resposta que ela conseguiu dar através de uma ação ao pensamento obsessivo de que ela tinha atropelado alguém, sem ter atropelado. Aí ela passa uma vez, não satisfeita, passa de novo, passa de novo, passa de novo. Então chega uma hora que não resolve mais as obsessões e vai entrando num looping sem fim, que gera muito sofrimento. No outro caso, uma das possíveis aí compulsões é a ordenação e organização das coisas de uma maneira específica e precisa. Então, a pessoa que tem lá o toque, que tudo precisa estar de forma simétrica, ela vai criar ritualísticas, formas, metodologias, modelos organizacionais para deixar tudo da forma que ela precisa, tudo da forma que ela acredita que é a correta. Tudo tem que estar muito bem alinhadinho. E isso vai ficar, por um bom tempo, influenciando a vida dessa pessoa.
A compulsão da pessoa que tem lá os pensamentos repetitivos e acha que esqueceu da porta aberta, enfim. Então ela vai ter sempre esse ritual de verificação, como se fosse um ritual de checklist. Inclusive, algumas pessoas têm isso fisicamente, esse checklist, para mostrar para a mente que ela já fez o ritual dela. E ela vai lá, opa, porta fechada, gás desligado, equipamento tirado da tomada, ferro de passar guardado, possíveis coisas inflamáveis longe de qualquer coisa que possa inflamar, longe do calor, enfim, ela vai fazendo o checklist dela lá para ter essa segurança. Não quer dizer que ela fica de todo sossegada, mas ela tem algo material que mostra que ela cumpriu essa ritualística e, teoricamente, nada vai acontecer. Então, as pessoas fazem isso. Não quer dizer que essa ritualística é positiva, tá? É uma forma que a mente encontra de reagir, mas é justamente também essa ritualística que vai gerar malefício na vida da pessoa. E em muitos casos, né, a importância, e a gente vai falar da família ou das pessoas que convivem próximas, que às vezes acabam alimentando essa ritualística. E aí gera mais sofrimento para a pessoa, porque acha que está ajudando, né, entrando dentro desses rituais que ela criou, mas em muitos casos está alimentando ainda mais e fazendo com que esse toque fique cada vez maior. Então, por isso que é importante a ajuda, o auxílio, seja psiquiátrico, terapêutico e principalmente dos dois lados, né, para ajudar isso mesmo. Alguns outros rituais, tá? Alguns outros rituais e hábitos que podem ser aí ter alguma relação com o toque, que é bom a gente se observar, né? Sabendo que lá o profissional adequado é que vai direcionar para que realmente diga se você tem ou se você não tem a devida tratativa para o toque. Rituais e esses hábitos, como eu disse, estão dentro das compulsões que respondem àqueles pensamentos que é as obsessões. Então, não pode controlar os seus pensamentos ou comportamentos, mesmo quando esses pensamentos ou comportamentos são reconhecidos como excessivo. Então, muitas pessoas não reconhecem que isso é excessivo, mas tem casos que a pessoa já reconhece, fala, puxa, por que eu estou fazendo isso? Está excessivo demais, está fora do normal, mas ela não consegue controlar, ela não consegue fazer diferente, ela não consegue lutar contra aquilo, porque se ela faz alguma coisa diferente, ela sofre demais. Aqui entra aquela questão do tempo, tá? Mas lembrando que isso varia de pessoa para pessoa. É algo individual a ser analisado realmente na hora ali do contato, da anamnese, da avaliação do profissional, mas tem aí alguns estudos que falam gasta mais de uma hora por dia nesses pensamentos ou comportamentos. Então, quando a pessoa fica ali mais de uma hora por dia nesses pensamentos ou comportamentos, pode ser um sinalzinho que está sendo colocado ali para observar. Então, é uma luzinha que já fica acesa para ter uma observação. Não obtém prazer ao realizar os comportamentos ou rituais, mas pode sentir breve alívio da ansiedade, né? Que eu falei. A pessoa ela faz ali tentando evitar o sofrimento, mas não é algo prazeroso. Ela faz só para tentar minimizar, mas aquilo não resolve. Então, você vai observando. Puxa, eu estou colocando tudo aí de forma simétrica, tal, não sei o que lá, mas eu não estou me sentindo bem colocando isso, mas se eu não fizer eu fico pior. Então você começa a se observar. Pode desenvolver quem tem toque o famoso tique, né? Não é o TikTok, não, é o toque, transtorno obsessivo compulsivo, e aquele tique, que são aqueles espasmos, aqueles movimentos repetitivos que algumas pessoas têm devido ao nível de estresse, né? São movimentos motores involuntários, tem gente que pisca, tem gente que mexe a cabeça, tem gente que tem espasmos no braço, tem algum tipo de tique, né? Até era comumente falado tique nervoso, né? Porque vem muitas vezes em resposta a uma ansiedade, a um estresse, e também pode estar associado ao toque. Pode, não quer dizer que seja 100%, mas pode estar associado ao toque, assim como os tiques vocais, né? Tem, além dos musculares, né, que a pessoa mexe, pisca, tem lá, enfim, os seus tiques, tem os tiques vocais, né? Então, a pessoa sempre fala alguma determinada palavra, aquele tique às vezes fica limpando a garganta toda hora, ou de cheirar tudo, enfim, de fazer
barulhos de animais, isso também pode ser um tique nervoso que entra ali dentro desse espectro todo aqui também, que merece ser olhado com muito carinho. Como eu disse, todos esses sintomas, né, ele não acontece do dia para a noite, eles vão se desenvolvendo e se não tiver a devida tratativa, eles vão piorando no decorrer do tempo, porque cada vez mais os pensamentos obsessivos continuam e cada vez mais as compulsões ou aqueles hábitos que vêm em resposta às obsessões vão ficando maiores, né? Então a pessoa cada vez ela precisa fazer mais por aquilo e cada vez ela sente menos benefício. Então é importante que haja mesmo uma busca para a pessoa ficar bem, né? E se nós estamos em volta e começamos a identificar que alguém pode ter o transtorno obsessivo compulsivo, com muito amor e carinho, às vezes é interessante chegar para essa pessoa e sugerir a ela, não falar para ela, você tem toque, né? Ou é isso, ou é frescura. Sugerir a ela que ela busque um profissional, fala, olha, eu acredito que isso possa estar te fazendo mal, possa estar te estressando, te deixando ansiosa, possa estar impedindo você de vivenciar uma vida plena e saudável. Você já não pensou em buscar um profissional? Acredito que seria interessante para que você fique bem. Então, chegar dessa maneira para a pessoa, né, para que ela realmente se sinta mais confiante, mais confortável, e até evitando, né, entrar com, às vezes, medidas que deixam ainda pior. Então, tem alguns casos de pessoas com toque que não buscam ajuda, que acabam caindo para o mundo das drogas, do vício, para tentar acalmar aquela vida desgastante que fica o tempo inteiro em alerta e não consegue sair daquilo. Aí a pessoa fica tão sobrecarregada com aqueles pensamentos e com aquelas compulsões nos hábitos, que às vezes ela pode cair para o caminho das drogas. Ela fala, não aguento mais, eu preciso beber, eu preciso usar droga, eu preciso fumar, eu preciso fazer isso para ver se desliga a minha cabeça. E ela vai caindo para um caminho ainda pior do que a própria doença, né? Que vai agregando mais problemas para a vida dela, sendo que o fundo ali está no toque. O que faz com que alguém tenha toque, né? Isso é uma pergunta muito provavelmente sem uma resposta fechada para ela, tá? Eu falo isso porque cada pessoa, cada indivíduo tem a sua história e tem a maneira com que a doença vai ou não se manifestar. Então, várias pessoas diferentes expostas às mesmas situações do ambiente ou de rotina não necessariamente vão ter a mesma reação emocional mental ou, por exemplo, vão adquirir o toque, tá? Mas tem fatores mentais, emocionais, físicos, sim, físicos muitas vezes, questões hormonais, né? Às vezes alguma questão hormonal não está muito bem equilibrada ali, genética, pode ter uma pré-tendência genética, mas de toda forma é importante olhar para todas essas áreas. O toque pode ser desenvolvido, não é uma única e exclusiva forma, mas ele pode ser desenvolvido, por exemplo, em pessoas que tiveram algum tipo de trauma, algum tipo de abuso, algum tipo de sofrimento na infância. Isso é uma possibilidade, não quer dizer que seja só essa, mas é uma possibilidade, né? Então tem alguns estudos que falam do abuso, seja ele físico, sexual, ou o próprio abuso moral, né? Não só o abuso físico ou sexual, mas o abuso moral também pode lhe registrar uma informação de trauma, e isso depois se desenvolver no transtorno obsessivo compulsivo, dentre outras questões mais, né? Questões às vezes de família, questões que já vêm hereditárias não só na genética física, mas na genética comportamental. Isso é muito comum, né? Vi problemas que vão passando de geração para geração devido a desajustes nesses grupos familiares, e aí acaba isso chegando para o indivíduo na forma de um toque ou de alguma outra doença, de algum outro tipo de transtorno. Então, por isso que é importante buscar os profissionais mais adequados, né? Então, o psiquiatra é da área médica, lembrando que é os médicos que dão o diagnóstico, os outros profissionais cuidam daquilo que já tem diagnóstico, tá bom? Então, o psiquiatra é o que vai entrar com a medicação, caso for necessário. Porém, o tratamento psicoterápico, né, o tratamento através da terapia, é importante,
É combinar junto com o tratamento medicamentoso quando necessário. Por quê? O medicamento ele vai trabalhar nessa questão hormonal, ele vai trabalhar nessa questão da parte cerebral, vai fazer com que haja ali mais hormônios que tragam bem-estar, alegria, leveza, faça a pessoa dormir melhor, enfim. Porém, se tem aquele fundo emocional, traumático, o remédio por si só ele não resolve. O remédio não apaga um trauma. O remédio ele não apaga uma situação emocional. Ele vai te dar condições físicas de olhar para aquilo. Aí entra o trabalho da psicoterapia, dos psicólogos, dos terapeutas, da constelação familiar e outras terapias mais que entram dentro das possíveis alternativas. Então a psicoterapia é muito importante para ir avaliando essas questões psicossomáticas, essas questões emocionais, avaliando a vida da pessoa. Tem uma determinada área da psicologia, que é a comportamental, que muitas vezes vai em campo com o cliente para ajudar ele a criar novos hábitos, né? Então vai a campo, vai ajudando a criar novos hábitos, né? A terapia comportamental ela vai identificando para de pouco em pouco mudar aqueles comportamentos compulsivos para que também os pensamentos obsessivos não tenham um tamanho tão grande. Mas é importante que haja uma avaliação, é importante que haja uma tratativa, né? Em alguns casos, o toque pode estar associado com outros distúrbios mentais, ou como a própria ansiedade, que é o transtorno de ansiedade, né, que eles estão, de certa forma, relacionados, ou em alguns casos, para alguns indivíduos, a depressão. Então precisa olhar com muito carinho para chegar o quê? Numa linha de atendimento, numa linha terapêutica melhor para aquele indivíduo. Né? Ser humano não tem receita pronta. Ser humano não é igual. Nós somos, sim, semelhantes, mas cada ser humano vai reagir de uma forma a determinada medicação, vai reagir de uma forma a determinada terapia. Às vezes vai precisar buscar caminhos diferentes, às vezes a origem é outra. Então, é importante olhar para o indivíduo ali, reconhecer tudo que existe naquele indivíduo, as histórias daquele indivíduo, para fazer realmente o melhor caminho terapêutico para que o indivíduo consiga superar o toque. Então é possível superar o toque, tá? No caso aí da medicação, como eu disse, responsabilidade dos psiquiatras, ninguém deve tomar remédio aí sem recomendação médica, principalmente esses remédios que vêm aí do psiquiatra, porque você pode estar tomando um remedinho achando que vai te deixar mais alegre, e ele mexer com todo o seu metabolismo, com todos os seus hormônios e te deixar muito pior. É claro que os controlados, espera-se que as farmácias não vendam, porque essa é a regra, né? Precisa lá de receita, enfim, autorização, tal, lá, aquela receita dupla, precisa segurar a receita, tal. Então a gente espera que isso aconteça, mas é bom saber que para cada um tem uma forma, tem um tratamento. Não é porque uma pessoa tomou determinado medicamento que vai servir para outra, né? Então isso precisa ser avaliado junto com o psiquiatra. Então sempre indo nessa linha. Às vezes a pessoa comprou o medicamento que o psiquiatra dela passou, por fim sobrou, ela não tomou, e outra pessoa conhecida está lá com algum sintoma parecido com o dela, que era toque, e ela vai lá e dá a caixinha de medicamento para esse outro indivíduo. E aí vai ficar pior ainda, né? Porque um dos toques, por exemplo, é esse de doença, que pode desenvolver a pessoa que tem comportamento de tomar remédio. Então isso também pode ser um toque, né? Que é o hipocondríaco, né? Que fala, mas isso pode estar dentro do toque. Aí, ao invés de você ajudar a pessoa, você está fazendo mais mal ainda para essa pessoa, né? E aí a psicoterapia é sempre importante, buscar um psicólogo, buscar um terapeuta que tenha essa condição de avaliar, de olhar para isso com muito carinho, para realmente dar a devida tratativa a essa pessoa. Na minha visão, um conjunto de caminhos é o mais ideal. Então a gente vai e olha para a questão física, médica, olha para a questão emocional, olha para a questão mental, olha para todas as áreas da pessoa e ali cria um caminho terapêutico. É importante, pois uma terapia complementa a outra. A medicina não exclui a psicoterapia, que não exclui, por sua vez, a medicina, que nenhuma das duas exclui, por sua vez, as outras terapêuticas. Então, todas deveriam andar juntas, encaixando no seu devido lugar e agregando para os indivíduos, e não concorrer uma com a outra, ou menosprezar uma ou a outra, né?
Então, olhar com muito carinho para todas essas áreas, para todas essas disciplinas terapêuticas, para que haja realmente o melhor para o cliente. Pois esse é o objetivo, é o melhor para o indivíduo, né? Não é uma questão de, o psiquiatra é melhor que o psicólogo é melhor que o psiquiatra, o terapeuta é melhor que os dois, ou vice-versa. Não, isso não tem que ser uma disputa de profissões para ver qual é a melhor. Tem que ser uma disputa no sentido, como que a gente pode ajudar melhor o cliente, nós todos aqui, né? Todas essas áreas. Aí sim, as áreas estarão fazendo a sua missão, que é levar esse acolhimento, esse alento, é levar a sua medicina, é levar o seu estudo, a sua metodologia para o cliente, para que ele fique bem. Afinal, o objetivo é o cliente ficar bem, e não provar ou comprovar que uma é melhor do que a outra. Não é isso, até porque para uns, um vai funcionar mais, para outro vai funcionar mais, e assim tá tudo certo, né? Só precisa ter esse encaixe realmente com muito amor e com muito carinho. Agradecendo aqui a todos que estão acompanhando o programa de hoje, estão mandando aqui as suas mensagens, a Fatiminha mandando aqui a sua mensagem no WhatsApp. Obrigado pela audiência sempre da Fatiminha que está acompanhando o programa Você Melhor, acompanha sempre também a programação da Rádio Cidade de Jundiaí. Você também pode mandar a sua pergunta através do Facebook, deixando seu comentário, compartilhando a nossa live nas redes sociais para mais pessoas terem acesso a esse assunto que é importantíssimo, que é o toque, né? Então, muito obrigado à audiência excelente da Rádio Cidade, tanto pelo rádio quanto pelo portal de notícias e também através do Facebook e do YouTube. Agora é a hora da nossa música de reflexão, e a música de hoje, uma música bem bacana, é uma música do Daniel, chamada Para Ser Feliz. Você que já ouviu, ouça de novo. Se você não ouviu, ouça essa música, preste atenção na letra. É uma música bem bacana, realmente para nos dar essa força de ser feliz, né? Porque esse, acredito que é o objetivo de todos nós, né? Sermos felizes. Então, Daniel, música Para Ser Feliz. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí, na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular, não é possível planejar. Não é estratégico pra ser feliz. Do
O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Para ser feliz, Daniel, uma bonita letra, uma excelente música, Para Ser Feliz, né, onde ele vai trazendo aqui as suas reflexões do que o ser humano necessita, o que é que faz a vida ser bonita, e a resposta, onde é que está escrita, e realmente, onde é que está escrita essa resposta, né? E a resposta para estar escrita é só a vida que vai mostrando para cada um, e cada um vai escrevendo a sua própria história, cada um vai escrevendo a sua própria vida, e assim vai aprendendo a ser feliz, né? Não tem uma receita pronta, não tem uma receita de bolo, não tem uma forma milagrosa de ser feliz, porque a felicidade está em tudo e ao mesmo tempo não está em nada, porque só vai entender o que é a felicidade aquele que se permitir um dia ser feliz. E para se permitir um dia ser feliz, é preciso viver, né? Através da vida é que as experiências vão chegando, as emoções vão sendo construídas e a felicidade vai brotando ali de dentro do nosso coração, vai brotando na nossa vida, vai nos deixando realmente mais leves, mais soltos, para aprender a vivenciar da forma mais bela e correta possível dentro da nossa própria individualidade, que é o mais importante, né? Como eu disse, não dá para colocar todo mundo dentro de uma caixinha e achar que todo ser humano precisa das mesmas coisas, né? Nem todo mundo é feliz tendo a mesma coisa. Às vezes uma pessoa se realiza com uma determinada situação, com uma determinada coisa, com uma determinada quantidade de uma coisa, e outras pessoas completamente diferente. Então as motivações internas de cada um é diferente. Mas essa busca que vem através da própria vida é o que faz essa escrita ficar evidenciada para cada um. É como se nós construíssemos, né, o nosso manual vivendo. Então o ser humano ele não nasce com o manual pronto, né? Ele constrói esse manual através da sua própria experiência. Esse manual daquele indivíduo, né, só vai ficar pronto quando a vida se findar, né? Porque aí sim ele cumpriu a sua trajetória, cumpriu a sua missão e o seu manual então foi encerrado. E aí vai virar objeto de leitura, de estudo, de referência para outras pessoas. Então isso é muito bacana e é uma particularidade nossa, seres humanos. Mandar um abraço, mandar aqui um beijo para a Ellen Fernandes, que está mandando aqui o seu comentário. A amiga Ellen esteve conosco aqui no Espaço Inspirar esses dias atrás aí, também acompanhou o nascimento do Espaço Inspirar desde do comecinho aqui em Jundiaí, e eu faço um convite a você a me acompanhar nas redes sociais, Facebook e Instagram, Lucas Anzolin, Facebook e Instagram, Lucas Anzolin, e também Espaço Inspirar, onde eu realizo os atendimentos terapêuticos, as constelações familiares, os cursos dentro da área das terapias e de autoconhecimento. Espaço Inspirar, Espaço Inspirar, Facebook e Instagram. Entra lá, curte, segue, manda perguntas. Se você ficou com dúvida do tema de hoje, pode deixar no comentário, pode mandar uma mensagem, que juntos nós vamos conversando e interagindo. Agradecendo a todos mesmo que acompanharam aqui o programa de hoje, que compartilharam, que mandaram suas perguntas, os seus comentários, que estiveram
junto aqui e os outros que ainda estarão assistindo posteriormente. Aquele abraço e muito obrigado. Para fechar o programa de hoje, sempre com aquela nossa música de gratidão, mas você pode e deve continuar na programação da Rádio Cidade Jundiaí, que é sempre referência em informação. Então, gratidão, gratidão, gratidão. De estrelas sou chamado muitas vezes, grande sol que ilumina a escuridão. E sem frescura eu espero ser chamado pra trazer a cura. Preciso ser convidado, sem mais demora, já estou ao seu lado. Na mesma hora, sente-se aliviado. Não há verdade que eu não vá escutar. É minha linguagem, basta ela saber falar. Para ter tudo aquilo que desejar e ser agradecido a quem tem para lhe dar. Sou eu que leio todos os seus pensamentos e vejo quanto você os tenta parar. Sou eu que vejo quando viram sentimentos e que não dá mais para poder controlar. É nessa hora que eu chego no vento, nas estrelas e na luz do luar. Venho lhe dar como posso meu alento e te ajudar aos poucos a de me lembrar. Não hesitem em me procurar, tenho poder e mais tudo o que precisar. Sou os cometas que deixam rastros no céu, as correntezas velozes que vão pro mar. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Se as flores se misturam nos canteiros, os ideais podem também se misturar. Se as cores se complementam nos desenhos, as diferenças podem se complementar. Não há melhor, não há grande nem pequeno, o que há é muito o que trabalhar. Cada um fazendo o seu direito, só alegria e belezas vão brotar desse jardim cujo eu sou jardineiro, e de amor eu sempre vou regar.